Dragi gledatelji, Queridos amigos, paz e bem a ništa ćemo todos. na temu Vamos kušnja. refletir sobre o tema da Prije nego aprovação. što Antes počnem govoriti o kušnji, de falar sobre a htio bih aprovação, napraviti razliku gostaria de između explicar a kušnje i diferença nade. entre provação e Mnogi ljudi tentação. to, Muitas pessoas miješaju confundem ta dva esses dois termos. Kušnja dolazi A od aprovação vem de i Deus. Bog u E kušnji Deus, na aprovação, provjerava našu testa vjernost. a nossa fidelidade. I O ishod te resultado kušnje desta uvijek je za aprovação život. é sempre para Da a bi nas vida. još više Deus uvjerio. nos introduz ainda mais para a vida. De outro lado, a tentação vem de Satanás. Satanás quer, pela tentação, ele nos deseja seduzir e nos levar para a morte. Como distinguir a aprovação da tentação? Existem muitos parâmetros, mas aqui gostaria de citar o que primeiro chama a nossa atenção. A aprovação, que vem de Deus, é sempre, numa primeira impressão, ela é repulsiva, difícil, inimaginável, indesejada. Queremos fugir dela. A tentação, de outro lado, que vem de Satanás, é sempre muito mais bonita, atraente, sedutora, aceitável aos olhos, mas, se a aceitarmos, ela será para nós o limite da morte. Imamo primjer. Temos muitos exemplos na Bíblia. Um dos exemplos mais claros de provação é quando Deus diz a Abraão: Abraão, leva teu filho Isaque e sacrifica-o. O que vocês pensam que passou na cabeça de Abraão? Ele preferia dizer: eu não posso fazer isso. Se Deus tivesse dito ao contrário: Abraão, você pecou e algo de errado aconteceu, e agora vá e ofereça a sua própria vida por mim, não haveria problema. Mas que ele mesmo devesse pegar a faca com a própria mão e sacrificar o seu próprio filho, essa aprovação é muito dolorosa, repulsiva. Gostaríamos de fugir dela o mais longe possível. Por outro lado, quando se trata da tentação, ela é sempre mais doce e atraente. Satanás diz a Eva: olha aquela árvore, se você comer o fruto daquela árvore, você será como Deus. Ele sussurra aos ouvidos constantemente. E a Bíblia diz: enquanto Eva olhava para aquela árvore e ouvia a voz de Satanás, ou seja, a voz da tentação, em seus ouvidos e para os seus olhos, ela era tão atraente, sedutora e bela, que ela, por fim, ela aprovou o fruto. Larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, disse Jesus. Essa porta é atraente, bonita, larga e muitas pessoas passam por ela, enquanto que a porta estreita é que conduz ao reino de Deus. Aquela porta pequena e estreita onde o homem deve se dobrar com humildade. Jesus diz que poucos escolhem essa porta. Eu colocaria exatamente aí a diferença entre provação e tentação. A tentação nos diz: vamos passar pela porta larga e espaçosa. Ela é mais bonita e atraente para nós. A outra, onde devemos nos curvar com humildade e que à primeira vista é repulsiva, mas se a aceitarmos, entraremos no reino de Deus. Bog, čitajući Bibliju, Lendo a Bíblia,
Vemos que Deus prova o homem constantemente. Estamos constantemente sendo provados. Na Bíblia, frequentemente encontramos como Deus coloca o homem à prova com um propósito específico. Temos aí 3 objetivos claros. Primeiro, que Deus, pela aprovação, deseja testar a fidelidade do homem. O quanto o homem é fiel ao Senhor. Quando lemos no livro de Tobias, em que o anjo Rafael diz a Tobias: fui enviado para provar a tua fé. Portanto, Deus enviou Rafael a Tobias para provar a sua fé. O segundo objetivo da aprovação é que Deus prova o homem para examinar o seu coração, para ver o que está dentro do seu coração. E o terceiro objetivo é purificar o homem. Isso lemos no livro das Sabedorias. Deus colocou os seus justos à prova e achou-os dignos de si. Ele os provou como ouro na fornalha e os achou dignos de si. Podemos nos perguntar por que Deus nos prova. Por que, por exemplo, provou Abraão? Abraão, já com mais de 90 anos, ganhou um filho, Isaque. Esta foi uma grande alegria, uma grande graça de Deus. Quando Isaque cresceu, Abraão irá morrer logo e ele está consciente disso. E o seu filho o sucederá. Ele ainda é pequeno, ele precisa aprender várias disciplinas. Ele precisa caçar, ler as estrelas, liderar o seu povo, várias e várias coisas. E Abraão dedicou todo o seu tempo ao seu filho Isaque. Ele nem mais se preocupava com os ritos da circuncisão do seu povo. Ele se dedicava totalmente a Isaque, como se Deus não estivesse mais em primeiro lugar em sua vida. E quando Deus percebe isso, disse-lhes Abraão: toma o seu filho Isaque, leva-o ao monte Moriá e sacrifica-o lá em cima. Podemos imaginar o enorme dor que Abraão sentiu, mas Abraão faz o que foi pedido. Ele pega o seu filho e faz a vontade de Deus. Deus deu-lhe uma prova e achou-o digno. Depois disso, Abraão tornou-se completamente uma pessoa diferente. Qual foi a especial provação para Adão e Eva? Deus deu a eles todas as árvores, todos os frutos possíveis. Administre tudo. Coma, vocês são os donos dessa terra, mas há uma árvore, da qual não podem comer. Essa é a aprovação. Se eu estivesse no lugar de Eva ou Adão, mesmo que soubesse o quão grande é o jardim, todas as vezes que passasse por aquela árvore, eu sempre olharia para ela e para aquele fruto. Para os meus olhos, eles se tornariam cada vez mais atraentes para mim. Parece que tudo que é proibido é muito mais atraente. Certamente, enquanto Eva passava perto daquela árvore, uma serpente se aproximou dela e disse: pegue o fruto dessa árvore, coma, e você será como Deus. Isso é, por um lado, uma tentação, e por outro, é uma aprovação. É uma aprovação porque Deus disse: não coma. Isso que Deus falou é duro, é rígido demais, mas aquela árvore é muito linda para mim. Aqueles frutos são realmente muito bonitos para mim. A serpente vem e diz: pegue, você será como Deus, será maravilhoso para vocês. Essa é a tentação. Onde está o maior problema?
Toda vez que Eva passa pelo jardim do Éden, toda vez que ela olha para aquela árvore, todas as vezes que ela olhava para aquela árvore, e é por isso crescia nela a necessidade e o desejo de pegar o fruto daquela árvore. Se todas as vezes que por ali passasse, ao invés de olhar para a árvore, ela tivesse olhado para os olhos do Senhor, se prestasse atenção naquilo que o Senhor havia falado, a aprovação não seria tão grande para ela e a tentação não teria sido tão mortal para ela. Deus provou o seu povo no deserto. Quando Deus conduziu o seu povo pelo deserto, Deus sabia que o povo estava com fome e sede. Deus sabia disso. Ele poderia dar-lhe logo no início, mesmo antes que eles sentissem fome e sede e ficassem implorando e pedindo, Deus poderia ter dado maná, codorna, água fresca, Ele poderia ter dado imediatamente. Mas não foi assim que aconteceu. Ele os deixou terem fome, Ele os deixou terem sede. Ele queria prová-los. Ele queria provar a sua fidelidade e, ao mesmo tempo, queria purificar o seu coração, no qual havia uma mentalidade servil de escravidão egípcia. Moisés estava também faminto e sedento como o seu povo, mas Moisés não murmurava. Moisés tinha total confiança em Deus. Deus deu a eles uma aprovação e eles não eram dignos dessa aprovação e ficavam constantemente reclamando. Era muito melhor no Egito. Éramos escravos, mas tínhamos o suficiente para comer e beber. E aqui não temos nada. Deus os colocou à prova, Ele queria testar a sua fidelidade. Este Deus era tão poderoso, Ele abriu as águas do Mar Vermelho e derrotou o Faraó, o líder militar mais poderoso e o maior potência da época. Ele havia mostrado tanta força e agora o povo não confiava mais nele, só porque estavam um pouco de fome e de sede. Eles não tinham tanta confiança como tinha Moisés. A aprovação faz bem para o homem. Segundo o Salmo 139, prescrutrai-me, Senhor, para conhecer o meu coração. Provai-me e conhecei meus pensamentos. Vede se ando na senda do mal e conduza-me pelo caminho da eternidade. Todos os profetas foram provados. Na provação, o mais importante é permanecer fiel a Deus, porque Deus sabe o que estamos sentindo. Ele me deu essa aprovação. Se eu permanecer fiel a Ele, receberei uma recompensa incomensurável. É particularmente notável a aprovação de Jesus no deserto e a aprovação de Jesus no Jardim das Oliveiras. Em Jesus, vemos ao mesmo tempo a aprovação e a tentação. O Espírito Santo conduz a aprovação no deserto, onde ele terá fome e sede por 40 dias. Satanás vem a ele quando no momento mais difícil, quando ele estava mais fragilizado. Jesus não poderia resistir. Na verdade, Jesus poderia sim resistir. Mas notem, nesses 40 dias houve jejum, oração, comunhão com Deus, as Escrituras, as palavras de Deus. Sem tudo isso, não seria capaz de resistir. Jesus foi para o deserto, passou pela provação e tentação. Não porque ele precisava disso, mas para nos mostrar o caminho.
Se nós não dermos ênfase à oração, ao jejum, à leitura da Sagrada Escritura, memorizando as palavras da Bíblia, que são inspiradas pelo Espírito Santo, não seremos capazes de resistir às tentações de Satanás ou suportar as provações. Quando Satanás diz a Jesus multiplique o pão, ou qualquer outra das 3 tentações, Jesus sempre responde para cada uma com situação da Bíblia, de Moisés, da lei, dos profetas, isso porque ele tinha essas palavras, as palavras da Escritura em sua cabeça. E ele somente poderia tê-la em sua cabeça porque ele as leu. Entrou em comunhão com Deus através da palavra de Deus. Se não lermos as Escrituras, se não entrarmos em comunhão com Deus, se não jejuarmos, se não rezarmos, quando vierem as provações e tentações, nós não teremos força para resistir. Não teremos a palavra certa, as palavras do Espírito Santo. Flectamus iram vindicem, ploremus antem iudicem, clamemus ore supplici, dicamus omnes ser noi. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis. Nostris malis offendimus, tuam Deus clementiam, e fonte nobis te super, remisor indulgentiam. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis. Dans tempus